Qual é a religião certa? Qual é o caminho que realmente leva a Deus? Eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Só que esse Jesus que a pessoa está falando é o Jesus dentro de uma tradição religiosa, cristã, que aquela pessoa acredita. Que Jesus exatamente, quando uma pessoa fala que não está falando de religião, essa pessoa está falando? Do Jesus dos evangelhos, do Jesus da Igreja Católica, do Jesus da Igreja Evangélica, do Jesus da Igreja Protestante, tradicional, histórica, do Jesus da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja Mórmon, do Jesus da Testemunha de Jeová. Que Jesus você fala? De que Jesus você está falando quando você diz, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus? Vamos supor, se você for evangélico, uma pessoa que encontra Jesus e vive com Jesus na Igreja Católica está certa? E se você é católico, uma pessoa que encontrou Jesus e convive harmoniosamente com Jesus na Igreja Testemunha de Jeová está certa? E uma pessoa que encontrou Jesus e simplesmente não frequenta igreja nenhuma, ela está certa? Se você diz que não para a maioria dessas perguntas, então seu Jesus é religioso, é claro que é uma religião. É Jesus segundo a visão da sua religião, segundo o seu conceito sobre Jesus. Eu fui evangélico durante mais de metade da minha vida. A igreja evangélica, querendo ou não, e a visão evangélica do evangelho e de mundo, ela tem muito a ver comigo, porque eu fui quase que criado nisso. Entrei para a igreja, eu não tinha nem 15 anos de idade. E assim, conheci várias visões, né? Tanto as pentecostais, tradicionais, neopentecostais, místicas, fanáticas e loucas, tudo que você pode imaginar nesse conjunto que se chama hoje Igreja Evangélica, eu conheci, porque na verdade Igreja Evangélica é um guarda-chuva que põe ali desde a Deus é Amor, até a Universal, até a Assembleia de Deus, até a Batista Renovada, e por aí vai, né? Até as igrejas que a gente nunca ouviu falar do nome, mas existem. Já me falaram que tem uma igreja em Minas chamada Balança Mas Não Cai em Nome de Jesus. Então, dentro desse pacote, desse guarda-chuva que é a igreja evangélica, eu conheci quase tudo. Tanto que hoje no YouTube a gente pode ver uma opção de coisa, né? Antes não tinha. Mas eu, apesar de ter visto vários vídeos no YouTube mostrando várias igrejas, várias pregações, vários bailes gospel, baile funk gospel e tudo mais, não vi nada de novo. Tudo que eu vi eu já conhecia, ou muito ou um pouquinho pelo menos. E eu vou dizer para você que a melhor coisa, uma das melhores coisas que ocorreu na minha vida foi ter deixado de ser evangélico. Ainda que eu tenha muito dessa tradição. A Bíblia, de longe, mas de longe, foi o livro que eu li mais na minha vida. Li e reli várias vezes. Deixa eu ver, olha, eu gosto muito de Gibran. Tem um livro de Gibran chamado O Profeta, que também é um livro que eu li algumas vezes. Eu li a Bíblia muito mais. E olha que o livro de Gibran é isso aqui, a Bíblia é isso aqui, né? Eu li muito mais a Bíblia do que o livro de Gibran. Então, querendo ou não, eu estou dentro dessa cultura. E, de fato, ela foi muito importante para me guiar. Como religião, né, em geral, eu falo que, se não todas, porque eu não conheço todas, mas a maioria das religiões que eu já ouvi, que eu já conheci, eu conheci pessoas que participam, elas são boas. Elas têm uma função social importantíssima. E tem uma função também em apontar um caminho para Deus. Só que ela só aponta, a religião não te leva até Deus. Nem quando você fala, não, mas não é religião, é Jesus. Esse Jesus que você fala é apenas uma visão religiosa sobre Jesus que também não vai te levar a Deus. No máximo vai te aproximar do caminho que vai te levar a Deus. O que Jesus fez não foi pregar uma religião ou pregar uma doutrina. Pelo contrário. As pessoas sempre falam, mas Jesus disse que cumpriria a lei. E você sinceramente pode me dizer aonde ele descumpriu a lei? Em qual item, em qual parte, qual foi o pecado que ele cometeu? Eu não conheço. Ele cumpriu. E uma vez tendo cumprida, assim diz o Novo Testamento, ele abrogou a antiga aliança, ele acabou com a antiga aliança. Tudo aquilo que tinha a ver com a lei e os profetas do Velho Testamento foi anulado, acabou. Tanto que Jesus fala, e eu canso de falar isso, eu vou pôr aqui alguns vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder acessar e ver a minha opinião sobre isso, porque eu já gravei alguns vídeos sobre isso. Ele sempre fala, ouviste que foi dito aos antigos, a lei de Moisés, porém eu vos digo, acabou a lei, porém eu vos digo, mas eu vos digo outro caminho, não aquele. Então ele anulou, acabou. Então sempre quando você tenta reavivar
tanto as leis do Velho Testamento, você está errando, porque Jesus falou que acabou, quanto quando você tenta fazer do Evangelho uma lei do Novo Testamento, você está fazendo pior ainda. Por exemplo, eu posso citar o Bispo Macedo lá, que construiu o Templo de Salomão. O Templo de Salomão é lei. E claramente, gente, só não entende quem não quer. Claramente a Universal não é uma igreja cristã. A Universal é uma seita judaica. Hoje, claramente, definitivamente e sem dúvida alguma, uma seita judaica. Tem algum problema isso? Não, é quem quiser seguir, segue. Mas é o que eu estou te dizendo, isso não vai te levar a Deus. Eu já fui, como falei, evangélico, olha, eu defendi a literalidade da Bíblia. Eu dizia que a Bíblia era a perfeita e inspirada palavra de Deus. Não havia falhas na Bíblia. A doutrina cristã é o caminho de salvação, porque por mais que digam que não é a doutrina cristã, ou não é a igreja cristã, mas Jesus, no fundo o que a gente prega na igreja é a doutrina da sua igreja. Esquece quando falam que não é, porque no fundo é. Se você for analisar, é. Uma das igrejas que eu inclusive frequentei, fui mais ali chegado, ela tem até um manual específico de leis da igreja. Não só leis administrativas, que tudo bem, é normal, mas leis também de comportamento, que acaba entrando em teologia e acaba forçando uma doutrina. Isso aí é ótimo para te fazer entrar num rumo, num padrão evangélico. Mas não só não te aproxima de Deus, como ele te afasta. Eu acredito, e essa é a defesa que eu faço. Até outro dia eu estava num debate com os amigos, né, no Face, né, estava com o George Huxley, estava com o Davasa, estava com o Diego, e mais algumas pessoas, né, e estava esse debate teológico e de Bíblia. E hoje eu acho esse debate tão chato, cara. É assim, é meio gostoso de falar porque eu estudei isso, eu gosto. Mas no fundo ele é chato e inócuo, porque a gente fica debatendo letra, lei. E é exatamente isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A palavra que eu vos tenho dito, disse Jesus, é Espírito vivificante, é Espírito de vida. E essa lei, essa letra, inclusive do Novo Testamento, mata. E mata mesmo, olha para as igrejas, olha para as religiões hoje cristãs, onde está a vida delas? Eu me questionava muito, sabe? Eu falava muito com Jesus, eu falava, Jesus, você disse claramente que se nós tomássemos da água que é você, rios de água viva fluiriam de nós para a eternidade. E eu, na verdade, eu nunca senti isso na igreja. Eu sentia emoção, eu sentia um retetê, eu sentia alguma coisa, mas aquela vida, aqueles rios de água eterna que fluiriam para a eternidade, eu nunca experimentei na igreja. Foi quando eu entendi que seguir a letra da Bíblia, que seguir a doutrina da sua igreja, que seguir a teologia ortodoxa, ou renovada, ou pentecostal, ou neopentecostal, não fazia, na verdade, era uma pedra posta sobre a fonte dessa água viva que é Jesus. Quando eu me libertei disso, aí sim, de fato, eu comecei a sentir essa água viva fluindo em mim. Se você hoje frequenta uma igreja, seja qual for, frequenta uma religião, seja qual for, e não sente isso, essa água viva fluindo em você, saiba que uma das coisas que está te impedindo de sentir isso é a própria religião que você segue. Não estou dizendo para você abandonar. Apenas liberte-se do dogmatismo. Apenas se liberte dessa teologia. Comece a se aproximar verdadeiramente de Jesus. E faça isso com humildade, sabendo que você não sabe nada de como chegar perto de Jesus. Apenas peça a Ele ajuda. Abra o seu coração. Tire as vendas do preconceito, as vendas das certezas que você já tem, da sua ótima teologia. Eu acho tão legal, às vezes eu vejo umas pessoas, né? Mas olha, são mestres em teologia, PhD, e discursam sobre uma verdade teológica de uma maneira fabulosa. Mas eu pergunto, será que elas conhecem aquilo de fato? Ou é apenas um conhecimento intelectual, uma fé racional? Fé não é irracional, eu tenho falado isso em vários vídeos. Vou pôr aqui também, eu fiz uma série de vídeos sobre fé, acho que uns 4. Vou pôr aqui para você dar uma olhada. Mas a fé, ela não é irracional. Mas a razão é um componente do nosso ser. A fé é outro, a esperança é outro. Sabe, nós não somos razão, nós somos emoção, nós somos sentimento, nós somos fé. Nós somos tudo isso. Se você se fecha só num ponto, acabou, você está se limitando. Tanto que hoje eu digo com muita clareza, eu já ouvi, né, mais de 2 anos aí de debate, conhecendo o mundo ateu, eu já ouvi argumentos excelentes contra a religião, mas ainda não ouvi um argumento que se sustente contra Deus. Na verdade, hoje eu vejo que tanto a ciência, a lógica, a razão, a filosofia, a matemática,
apontam para a necessidade de um Criador. Eu não falo Deus no sentido de Jeová, de Jesus, de Alá, sei lá, de tantos deuses, de Shiva, de Horus, de Ganesha, de Odin, não. Eu estou falando do ser criador. Sim, para mim hoje tudo isso aponta para a necessidade dele existir. E é com esse Criador, esse Deus que não é de religião, que não é da religião, que eu tenho buscado sempre entrar em contato. E é Ele que tem salvado a minha vida. Não esse Deus da religião. É o Jesus, o Filho desse Deus, que salvou a minha vida. Não o Jesus da igreja evangélica, o Jesus da igreja católica, da Mórmon, Testemunha de Jeová, sei lá, tantos Jesus aí que existe. Vou te deixar um convite. Você quer conhecer esse Jesus? Se você quiser, abre o seu coração e comece a falar com Ele. E eu te afirmo categoricamente, se você realmente falar com Jesus, esse Jesus que eu estou falando aqui, ele de modo algum vai te lançar fora. E ele vai falar com você. Agora, não determine. Abra o coração, não para testar, não para provar, mas se você realmente quer conhecê-lo. E eu te afirmo que você vai conhecê-lo. Até a próxima.